Boa noite para todos, este é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. E antes de mais nada eu quero registrar que neste sábado o Londrina Country Club realiza o baile dos 71 anos da agremiação, que inicia as comemorações do aniversário do clube. Vai ser na sede de inverno, muito animada, com Carlinhos Miranda, né? A atração musical. Esses eventos do Londrina Country Club têm reunido um grande número de associados e muita gente que está voltando para o clube, né? Que participou de toda a história dessa agremiação, que é a mais antiga de Londrina, e agora está de volta ao clube. Valor simbólico, né, dos ingressos, apenas R$20, convites antecipados na secretaria do clube. Saiba mais sobre o Sindhotéis. O Sindhotéis Londrina é o sindicato que representa os empresários da hotelaria e também da gastronomia. No mês que vem, vamos completar 37 anos de defesa do bom funcionamento dos nossos hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares em Londrina e outros 57 municípios do norte do Paraná. Se você é empresário da área e ainda não se filiou ao Sindhotéis, conheça os benefícios de ser um associado. Telefone 3345-0555. Você também pode acessar sindhotéis.com.br ou facebook.com/Sindhotéis Londrina. Sindhotéis Londrina, unidos somos mais fortes. E confira a linha de Natal do Hashimitsu. Aqui comigo está o consultor e auditor Tailan Alves, que também atua no SESCAP Paraná, entre outras, né? Entre outros locais onde ele atua, e veio bater um papo com a gente hoje sobre 13º e férias. Como vai, Tailan? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Prazer mais uma vez ter sido convidado através do SESCAP. É verdade. Você tem corrido o Paraná e o Brasil afora, né? Isso, o Paraná todo com treinamentos, consultorias e atendendo através do sistema Unifenacom o Brasil todo com treinamentos na área trabalhista, gestão de pessoas, recursos humanos. Vamos conversar um pouco sobre 13º salário e sobre férias. Tailan, vamos começar com 13º. Conta pra gente, quem que tem o direito? 13º salário tem direito todo o empregado que trabalha com carteira assinada. Todo mundo que presta serviço de natureza remunerada, habitual, com habitualidade, com remuneração, carteira de trabalho assinada, é considerado empregado. Então, esse tem direito ao 13º salário, inclusive o empregado doméstico. Inclusive o doméstico. Isso. De que forma é pago e quais são os prazos para pagar? O 13º salário é pago em duas parcelas. A primeira delas equivale a 50% do salário do empregado, é pago de 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela, que equivale aos outros 50% do salário, é pago de 1º de dezembro até 20 de dezembro. E quando esse dia recai em dia não útil, o empregador deve antecipar o pagamento. No ano de 2017, o dia 30 de novembro cai numa quinta-feira, portanto um dia útil, e o dia 20 de dezembro recai numa quarta-feira. Então o pagamento é feito durante a semana. Aí você não tinha ideia. Você tem que antecipar se cair fora dos dias úteis. Quem recebe adicionais, Tailan, também receberá a média no pagamento do 13º? Recebe sim, Militão. Todos os pagamentos que complementam o salário também refletem no 13º, como hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e etc. É feita uma média durante todo o período, durante os 12 meses, e é pago o reflexo disso na primeira e na segunda parcela do 13º salário. É obrigatório, então? Obrigatório por lei. E o salário família? Ele também vai no pagamento do 13º? Não, isso é interessante porque às vezes o empregado fala, poxa, mas eu recebo salário família e no pagamento do 13º não veio. Mas é porque não tem base legal para isso. A lei da gratificação natalina, que é o 13º salário, são sinônimos, não disciplinou o pagamento de salário família no 13º. Então não tem pagamento por não ter base legal para isso. Não é nem opcional, então? Não é nem opcional. Olha que interessante. A reforma trabalhista, Tailan, ela mudou alguma coisa no 13º salário? Não mudou. Apesar de ser muito polêmica e ter alterado vários pontos, não refletiu no pagamento, na concessão ou na aquisição do direito ao 13º salário.
continua tudo da mesma forma. Esse direito está mantido, então? Está mantido. Quem não pagar terá problemas, né? Quem não pagar tem problema. Pode sofrer uma ação trabalhista e ter que pagar depois com correção, com juros e multa. O que dá uma conta bem maior. Um pouquinho mais caro. Tá, vamos falar agora de férias. Quem tem direito a férias? Férias, como o 13º, tem direito todo o empregado. Todo aquele trabalhador que presta serviço com natureza habitual, com remuneração e subordinado ao empregador é considerado empregado. Então tem direito às férias. E qual a diferença entre férias individuais para as férias coletivas, que há em grandes indústrias, grandes empresas que dão férias... E até restaurante, fechamos para férias coletivas. Eles põem um aviso na porta. Exatamente. Paramos para fechado para férias coletivas, voltamos em tal data. A diferença é que as férias individuais é concedida apenas para um empregado numa data específica que o empregador escolhe. Já as férias coletivas são concedidas a todos os empregados de um departamento ou de toda a empresa simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, todos os trabalhadores de um departamento ou então de toda a empresa param para gozar suas férias, para descansar das férias. E quando tem férias coletivas, não vai haver férias individual, então? Não, é incompatível que haja férias individual junto com as férias coletivas, a menos que o empregador dê férias coletivas para um departamento e dê férias individual para uma pessoa de um outro departamento que não teve férias coletivas. Mas o princípio da férias coletiva é que todos os trabalhadores daquele departamento ou da empresa saiam e descansem todos ao mesmo tempo. Tá, o que o trabalhador recebe nas férias? E qual o prazo para o pagamento? Isso é interessante. O trabalhador vai receber nas férias o mesmo salário que ele recebe na data da concessão. Então, se houve reajuste durante a vigência do contrato, para que ele adquira o direito, ele tem que trabalhar durante 12 meses. Trabalhou 12 meses, adquiriu direito a 30 dias de férias. E as férias serão concedidas com o valor do salário vigente à época do pagamento. E os demais adicionais que foram concedidos durante o período aquisitivo, ou então, quando se tratar de salário com comissão ou percentagem, referente aos últimos 12 meses, vão refletir no pagamento das férias. As férias devem ser pagas com até 2 dias antes do início do descanso, 2 dias úteis antes do início do descanso. Você recebe antes, então? Recebe antes, já sai com o bolso cheio para descansar. Mesma coisa o terço de férias ou não? Mesma coisa o terço de férias. É um pagamento que é feito junto e segue o mesmo prazo do pagamento das férias. Na verdade, é um pagamento só. Entendi. Isso aqui isso dá muita briga. Quem escolhe a data das férias? É polêmico também, mas quem escolhe a data de início das férias é o empregador. É o patrão quem vai escolher a data de início do descanso. Claro que pode existir, né, Marcelo, um acordo entre empregado e empregador. Olha, eu pretendo sair de férias junto com a minha esposa que trabalha numa outra empresa e vai tirar férias em tal mês. Podemos combinar dessa forma? É amplamente possível que empregador e empregado combinem, mas quem escolhe a data, quem tem o direito de determinar o início das férias é o patrão, é o empregador. Então todo mundo quer em janeiro, né? Isso, exatamente. Para ir para a praia, tá? Aquele negócio todo. Uhum. O patrão, Tailan, pode cancelar as férias previstas sem comunicar o empregado? Muito boa pergunta. Ele pode cancelar as férias, mas ele deve comunicar o empregado. Então, até antes do início do descanso, o patrão pode cancelar a data das férias. No entanto, olha que observação importante. Se o empregado teve algum gasto antes das férias, mas planejando para isso, vamos supor que eu vou sair de férias, eu já fui comunicado, e eu fiz uma reserva de hotel, eu já comprei uma passagem aérea. Aí 5 dias antes de começar minhas férias, o meu patrão cancela ela. Os gastos que eu tiver para cancelar a passagem aérea, para cancelar a hospedagem, tem que ser custeado pelo empregador. Então, se eu tiver algum tipo de gasto para cancelar aquilo que eu reservei, algum gasto pelas férias, em decorrência do agendamento de férias, deve ser coberto pelo empregador. Mas, exceto isso, pode sim, o patrão pode cancelar a data de início das férias e colocar num outro período que melhor interesse a ele. Você que é consultor, você já viu acontecer isso? Já vi. Já vi hipótese em que o trabalhador é um gestor de área e ele responde pelo departamento e por qualquer motivo as férias estavam programadas e por qualquer motivo alheio à vontade do empregado, por interesse do empregador, uma mudança de maquinário, uma mudança na estrutura, o recebimento de um pedido muito grande pela empresa,
fez com que as férias tivessem que ser canceladas e concedidas no outro momento. Dá raiva, hein? Dá. Salário família, vem no pagamento das férias? Vem. Diferente do 13º, que eu acabei de explicar que não tem base legal, para as férias sim. O pagamento de férias é uma remuneração normal. Então, para computar o direito lá na faixa do salário família, até qual valor o trabalhador tem de salário família, eu desconsidero o terço de férias. Então, no pagamento de férias, tem também o pagamento do salário família. Uma coisa que muita gente faz aqui, inclusive no poder público, o empregado vende parte das férias ao patrão. Quanto é possível vender? O empregado pode vender para o patrão até 1/3 do direito que ele adquiriu das férias. Então, como em regra são 30 dias de férias, ele pode vender no máximo até 10 dias. Os outros 20, obrigatoriamente, o empregado tem que descansar. Não pode vender os 30 dias de férias. Trabalhar durante 30 dias, receber o salário e ao mesmo tempo estar, entre aspas, de férias. Só pode vender 1/3, então equivalente a 10 dias. E na prática, como funciona daí? Ele vai... naquele mês de férias ou não? Ou aí é em outra época que ele vai ter férias? É no mesmo mês. Então, vamos supor que de 1º de novembro até 30 de novembro é o período das minhas férias. E eu optei vender 10 dias para o meu patrão. Então, do dia 1º de novembro ao dia 20 de novembro, eu descanso as férias. Do dia 21 de novembro ao dia 30 de novembro, eu trabalho, eu volto a trabalhar e eu recebo pelos dias trabalhados e recebo também as férias em forma de abono pecuniário. Essa que é a expressão técnica, o nome correto. Abono pecuniário é o nome do pagamento feito pela venda das férias. Então são 2 pagamentos. É interessante. Estamos chegando no fim já. É uma aula que o Taylan está dando aqui sobre férias e 13º. O que a reforma trabalhista mudou com relação no direito das férias? Foi um ponto polêmico que surgiu inclusive muita discussão a respeito, que é o fracionamento das férias. Antes de 11 de novembro, antes da vigência da reforma trabalhista, o período de férias, que é o período de 30 dias, poderia ser fracionado em até 2 períodos, desde que nenhum deles fosse menor que 10 dias de descanso. Então, num exemplo bem simples, de 10 dias adquiridos, eu poderia descansar 15 dias e, no outro momento, descansar mais 15. Ou então, descansar 10 dias e vender 5 para o meu patrão, e descansar mais 10 dias e vender 5 para o meu patrão. No total, deram uns 30 dias. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de fracionar as férias não somente em 2, mas agora em até 3 períodos, desde que um dos períodos não seja menor que 14 dias e os outros 2 períodos não sejam menores que 5 dias cada um. Taylan Alves, muito obrigado. Interessante, qualquer dia voltamos a conversar com o Taylan. As informações são muito úteis para você que está em casa. Muito obrigado, grande abraço, sucesso. O Sescap continua à disposição. Um forte abraço, obrigado pelo convite. Já voltamos. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Xinxin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha, o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina fez uma bonita homenagem para o Zeca Repete, arquiteto renomado aqui da cidade, né, que faleceu há algum tempo atrás, né? Inclusive faleceu quando estava no melhor da carreira, né? Inclusive as lojas do Hashimitsu, por exemplo, ele assinava as embalagens de alguns produtos do Hashimitsu também. Era um profissional daqui, muito talentoso, que faleceu muito cedo, né? Deixou um legado importante, mas se continuasse vivo, fatalmente teria feito muito mais. E o CEAL, inclusive no baile que realizou, se lembrou do Zeca Repete. Muito bem, fico com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e, como você já sabe, sem blá blá blá. A Teacher Carla trouxe uma dica muito interessante de quando usar how much e quando usar how many. Você sabe a diferença? Teacher Carla, please. Hi guys! A diferença entre how much e how many é bem simples. Quantos ou quantas, nós usamos how many para coisas que podemos contar. Por exemplo, how many sisters do you have? Quantas irmãs você tem? Or, quantos dias tem a semana? How many days are in one week? How much nós usamos para quanto ou quanta, para coisas incontáveis. Líquido, pó, tempo, dinheiro, etc. Por exemplo, how much time do you need? Quanto tempo você precisa? How much is the coffee? Quanto custa o café? Então lembre-se, quanto ou quanta, how much. Quantos ou quantas, how many. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. No programa de hoje, agora, estou recebendo a advogada Ludmila Rodrigues Simões, que é sócia, né, da Rodrigues Simões Advogados Associados, e é especialista em Direito Processual Civil e Direito Bancário. E a doutora Ludmila sempre, quando vem ao programa, vem com assuntos interessantes e que interessam a você que está em casa, porque normalmente você faz contrato, faz negócio, às vezes ela traz temas relacionados a banco, a direito do consumidor e interessa a você. Hoje o tema é bastante interessante, rompimento de negócio comercial sem contrato. Doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Quais são os tipos de negócio comercial sem contrato que podemos citar? Na verdade, Marcelo, todas as relações comerciais que nós temos. Quais os tipos de relação comercial? Você chama um encanador na sua casa, já é uma relação comercial. Você vai fazer uma compra de um sorvete, já é uma relação comercial. Todas as relações comerciais que você realiza são relações comerciais. O que é importante todos saberem? Você vai fazer e você não faz um contrato, vai um encanador, vai um pedreiro na sua casa fazer um reparo, você vai comprar uma coisa simples, você não faz um contrato para questões comerciais simples. É importante você pegar um recibo dessa prestação de serviço, porque ela, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ela tem uma garantia de 90 dias. Se você não tiver um recibo com o nome do prestador de serviço, pelo menos um RG e o endereço dele, você não vai ter essa garantia. Então é muito importante você ter pelo menos um recibo para você ter essa garantia e você ter pelo menos um respaldo depois para eventuais problemas. Hoje, doutora Ludmila, as leis brasileiras possibilitam os consumidores romperem relações comerciais sem contrato
sem a necessidade de uma ação judicial ou não? Ou tem que ter ação judicial para romper? Na verdade, o que acontece? Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita, assim, somente em uma situação. O que acontece? Às vezes a gente tem aquela venda de porta em porta, né? De porta a porta. Então, vai, por exemplo, uma vendedora de semijoia na sua casa. Isso aí é uma relação comercial, é um negócio jurídico. Então, ela chega lá e tem gente que não sabe dar não, Marcelo. Então, ela chega e fala assim, compra esse anel. Então, você vai lá e compra um anel de R$200. Às vezes você está apertada e você fala assim, tá bom, vou comprar. O Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita, se o vendedor for dentro da sua casa, você pode sim fazer a devolução da mercadoria em até 7 dias, sem a necessidade de interposição de uma ação judicial. Então, realmente, você tem esse direito, mas somente se o vendedor for dentro da sua casa. Se você for até o estabelecimento dele, você não tem mais esse direito. Aí só com ação judicial? Somente com ação judicial. E nesse caso que você citou, eu devolvo e recebo o dinheiro. E recebe o dinheiro. Não. E não tem essa, não, mas você usou. Não, em 7 dias ele tem que devolver 100% do seu dinheiro. Entendi. Agora, o prestador de serviço ou fornecedor de algum bem pode exigir pagamentos antecipados ou cheque predatados para o início do trabalho? Eu já vi, hein? Já vi bastante gente fazer isso. Esse é um problema, Marcelo, porque o que acontece? Chega lá, por exemplo, ainda mais nos dias de hoje, chega lá, eu preciso fazer esse serviço para você, mas eu preciso de uma entrada para o material, ou em 30 dias eu te entrego, eu quero um cheque de entrada, 30, 60 e 90. Gente, não caiam nessa conversa. Por quê? Porque quando você dá o cheque é um título independente da prestação de serviço. Então, se ele prestar o serviço ou não, ele vai poder cobrar esse cheque. Então, não dê. Ele pode cobrar um pagamento antecipado? Se ele combinar com você, ele pode. Só que não dê cheques antecipados, porque ele prestando o serviço ou não, ele vai poder cobrar o cheque. E se você sustar por desacordo comercial, você pode ser considerado estelionatário ainda. Porque o cheque é um título de crédito independente da prestação de serviço. Então, não dê cheques antecipados antes, porque, na verdade, o cheque serve para quê? Prestou o serviço? Está aqui o pagamento. Você entregou o bem? Está aqui o pagamento. Então, o cheque é dessa forma que ele tem que ser negociado. Não dê cheques antecipados sem a prestação de serviço e sem a entrega do bem. Outro dia eu vi, um amigo meu foi numa ótica e pediram R$600 antecipado. Ele falou, que estranho. Você precisa comprar o material agora, né? E ótica normalmente tem tudo ali, né? Não é? E queriam o cheque. E não adianta ser o portador, nada disso, né? Não, porque daí o que acontece? Depois, ainda mais hoje em dia, né, Marcelo? Porque você vai lá e para você conseguir o cancelamento desse cheque, somente com ação judicial. Você tem que entrar com uma ação declaratória de nulidade de título e para você não ter o seu nome no Serasa, você tem que depositar o valor ali em juízo ainda. Porque senão a pessoa pode protestar, pode entrar ainda com uma queixa criminal por estelionato, então dá muito problema mesmo. Exatamente. Doutora Ludmila, como devo proceder quando o serviço ou o produto apresentou o defeito e eu e você que está em casa já realizou o pagamento através de cheques predatados? Eu devo sustar os cheques nesses casos? Não deve sustar o cheque, porque, gente, o que acontece? Tem consumidor que é bravo, nervoso, mas deu problema. O serviço foi mal prestado, mas ele foi prestado. Então você fala, só por isso você não vai pagar? Não, você tem que pagar. Você tem que entrar com um acordo com o fornecedor. É como o boleto também. O boleto, não vou pagar porque foi mal prestado. Não, porque a grande maioria dessas empresas, elas descontam esses títulos em instituição financeira. E ela vai fazer o quê? A instituição financeira vai protestar o seu título também. Então, o mesmo caso do cheque é o caso do boleto. Ou seja... Entendeu? Então, você tem que entrar em contato com o fornecedor e fazer um acordo comercial com ele. Falar, olha...
Não venha com essa, mas foi mal prestado, estou no meu direito. Você tem que entrar em contato. Ele não fez, não se mexeu, notifique ele extrajudicialmente, informando dos defeitos do produto, continuou inerte, infelizmente você terá que procurar um advogado e entrar com uma ação judicial pedindo a reparação de danos. Alguém pode perguntar, mas doutora, notificação extrajudicial é fácil ou difícil de fazer? É fácil, mas ela fica melhor formalizada com um advogado. Ela tem um certo custo, mas na minha opinião, o barato às vezes sai caro, né, Marcelo? É verdade. E quando realiza o pagamento antecipado e a empresa encerra as atividades, né, devo simplesmente não fazer o pagamento dos boletos? É o mesmo caso que eu Já digo. aconteceu com um construtor aqui, né? Muito, 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 muito. O que você tem que fazer? Mais uma vez, porque ele fala assim, tem gente que acha que é simples. Ah, fechou a porta, vamos lá, não vou pagar mais. E vira as costas, de repente chega a cartinha do Serasa, seu nome será protestado. Como ocorreu com a construtora que fechou as portas. Várias pessoas tiveram o nome protestado. Gente, não é assim. Tem que procurar um advogado e entrar com uma ação declaratória de nulidade de título. Por quê? Geralmente essas empresas que fecham a porta fazem adiantamento desses títulos porque ela tem um contrato na mão, ela tem o direito da cobrança desses títulos, ela tem um contrato assinado por você. Então o que tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação pedindo a nulidade. Não pode deixar dessa forma. Então, tanto para títulos oriundos de contratos com contrato, como sem contrato também. Nos dois casos, né? Nos dois casos, porque os títulos ou vêm oriundos de uma nota fiscal ou de um contrato. Entendi. Olha, mas tem gente que quer brigar, né? Não, eu fui prejudicado, eu tenho razão, né? Mas isso não é suficiente, não né, é doutor? suficiente, não é suficiente. Acaba e não pagando, por exemplo, eu não pago, não fiz contrato, não pago os boletos, no final das contas eu posso inclusive sofrer uma ação judicial? Pode, porque tem muita gente ainda que vai lá e com uma nota fiscal ainda desconta título em agiota, que é pior ainda do que a instituição financeira. Aí vem o agiota em cima da gente. Daí vai o agiota ainda em cima de você, entendeu? Então tem esse problema ainda. Então você viu aí, interessante, hein? Cuidado ao fazer negócios comerciais sem contrato, né? É claro que muitas dessas coisas que você citou, ninguém faz contrato mesmo, né? Não, porque são assim, negociações do dia a dia, o brasileiro tem esse costume. Foi até por isso que gerou o Código de Defesa do Consumidor, porque é costume do brasileiro negociações sem contrato, né? É verdade. Então, cuidado com tudo isso, mas não se esqueça, não vai dar uma de herói, né? Não, o cara me prejudicou, também vou me vingar, né? É assim que se pensa a maioria das pessoas, né? Mas não é assim que funciona, né? E, por exemplo, se eu compro, você falou aqui, se eu compro algo com defeito, eu posso pedir que eles troquem esse algo com defeito, né? Pode pedir. Mas não pagar e ainda exigir que... Exatamente, a garantia são 3 meses, por isso que é importante a exigência de recibos, de nota fiscal. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado por esses esclarecimentos e até a próxima vez. Obrigada a você, Marcelo. Boa noite para todos.